E aí, meu aprovado, questão 22 da lista 5, beleza. A questão pede pra gente calcular o volume abaixo dessa superfície aqui, ó. 2x mais y ao quadrado, né? Em cima da região limitada, né, pelas curvas x igual a y ao quadrado e x igual a y ao cubo, beleza? Então a região é uma região do plano, beleza? O volume dessa superfície é uma função 3D que passa por cima dessa região, beleza? Então aqui a gente tem assim, ó, x igual a y ao quadrado. Opa, y ao cubo, né? Em vermelho. E a gente tem x igual a y ao quadrado em azul, beleza? Show de bola. Como é que vai funcionar isso aí? O primeiro passo é eu identificar essa região como sendo do tipo 1, do tipo 2, etc. Já que ela não é uma região retangular, né? A ordem da integração vai fazer diferença, beleza? Então vamos lá. Vou tentar escrever ela como do tipo 1. Do tipo 1 implica eu dizer o seguinte, ó, que o x está entre dois valores constantes, a e b, e o y está entre duas funções de x, quaisquer, né? F de x e g de x, beleza? Então vamos lá. O que eu me pergunto? Bom, primeiro de tudo, né, é só fazer igual a gente fazia na área entre curvas. Tem uma função que passa por cima, uma só, durante todo o meu intervalo de 0 a 1, tenho. Uma função que passa por baixo, beleza. Ela é do tipo 1. Agora eu só preciso escrever, né, formalmente isso. Bom, x entre a e b. Nessa minha região, ela é limitada entre que valores de x, que eu posso chamar de a e b? Em que valores constantes? Bom, 0 e 1. Tranquilo? E beleza. Agora eu vou identificar as funções de x que limitam a minha região por cima e por baixo. Quem que limita por baixo? É a x igual a y ao quadrado. Beleza? Só que aqui, x igual a y ao quadrado, isso é uma f de y. Beleza? Não é uma f de x. Para colocar como f de x, eu teria que colocar como raiz de x. Beleza? Aí ficaria assim, ó, raiz de x, que limita por baixo. Beleza? E qual que limita por cima? Raiz cúbica de x. No caso é o mais raiz, né, que é o ramo de cima da parábola, beleza? Então esse aqui, ó, seria o meu D1, vamos dizer assim, ó. Beleza? Meu domínio do tipo 1. Então tem a função raiz cúbica, não parece muito legal integrar essas coisas aqui. Beleza? Aí eu vou me perguntar, será que ela é do tipo 2? Porque do tipo 2, se ela for, né, pode ser que seja mais fácil a parte de integração. Então vamos lá. Eu tenho uma função que fecha toda a minha região R pela direita? Tenho. Tem uma região que cerca ela pela esquerda, que limita ela pela esquerda? Tenho. Uma única região, né, no caso. Uma única função, aliás. Beleza. Então, eu vou identificar x, né? Vou escrever em azul aqui para ficar igualzinho. Eu vou tentar identificar x como variando entre duas funções de y, beleza? Uma função f mais à esquerda e uma função g mais à direita, né? Mais distante. E vou tentar identificar y variando entre dois valores aí, ó, c e d. Tranquilo? Constantes. Beleza. Primeira coisa que eu faço, então, para escrever o meu D2, né? Eu identificar esses valores constantes. Tranquilo? Vou colocar já minha vírgula aqui, então. E vou falar, entre que valores constantes está limitada a minha região? Para y. Entre 0 e 1. Beleza? Minha região é limitada entre os valores 0 e 1. Então, eu vou colocar aqui 0, maior ou igual, 1, menor ou igual. Beleza. E entre quais funções, né? Ou seja, qual função limita pela esquerda? É o que eu chamo de função menor, seria minha f de y, a função que limita pela esquerda, e g de y, a função que limita pela direita, beleza? A interpretação é facinha, porque a coordenada x nunca é menor do que a função f, beleza? Porque a função f de y me retorna um x. Esse x que é retornado, ele nunca é menor do que a coordenada x, ele nunca é maior, perdão, dos pontos que pertencem à região R. Ou seja, os pontos que pertencem à região R nunca estão mais à esquerda do que a reta em vermelho e nunca estão mais à direita do que a reta, não, né, a curva em vermelho, e nunca estão mais à direita do que a curva em azul. Tranquilo? É dessa maneira que eu interpreto, ou seja, mais à direita significa x maior, mais à esquerda significa x menor. Tranquilo? Então, quem é a função que fecha pela esquerda? Y ao cubo. Quem é a função que fecha pela direita, né?
y ao quadrado. Show de bola. Aparentemente, né, a gente vê que integrar com uma região do tipo 2 é mais fácil, beleza? Então, né, a minha integral dupla sobre a região que eu chamei de R, beleza? De qual função? Eu vou integrar a superfície a qual eu quero obter o volume, tranquilo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2x mais y ao quadrado, beleza? dA. Essa integral dupla sobre a região R, esse R, né, eu posso interpretar como sendo D1 ou D2, beleza? Vou usar o D2 porque é mais fácil, porque é polinomial em vez de raiz, beleza? Então, a minha integral dupla sobre a região R se torna integral dupla. Por último, vem os constantes, né? 0 e 1. E primeiro aqui, ó, vem as funções y ao cubo e y ao quadrado, respectivamente, da limite inferior e limite superior. A função do integrando não muda, né? É 2x mais y ao quadrado. Aí, dA vai se tornar o quê? Quem que eu vou integrar primeiro? Isso aqui são valores de quê? Valores de x, não é? Então, vem aqui primeiro, ó, dx. Isso aqui são valores de y, não é? Então, vem aqui ó, o dy, beleza? Isso aqui não pode se confundir. Não é porque tem y aqui no limite de integração que vai ter dy aqui. É justamente o contrário, beleza? Você tem que perguntar, isso aqui são valores de x? São, então é dx. Isso aqui são valores de y? São, então é dy, beleza? E agora, para obter o volume, é só integrar, não tem mistério. Integral de 0 a 1. Bom, integrando em relação a x, 2x dá x ao quadrado. Calculado de y ao cubo até y ao quadrado. Beleza? Mais integral de y ao quadrado em relação a x é y ao quadrado x. Calculado de y ao cubo a y ao quadrado. Beleza? Sobrou para mim aqui o dy. Bom, integral de 0 até 1. Bom, vamos lá. Limite superior ao quadrado, y à quarta. Menos limite inferior ao quadrado, y à sexta. Mais y ao quadrado, que multiplica limite superior, y ao quadrado, menos limite inferior, y ao cubo. Beleza? dy. Bom, aqui vai ficar a integral de 0 a 1 de quem y ao quadrado, y à quarta, aliás, menos y à sexta. Aqui vai ficar mais y à quarta, menos y à quinta, beleza? Somos expoentes aqui. dy. Integral de 0 até 1, aqui eu vou ter 2y à quarta, menos y à quinta, menos y à sexta, dy. Integrando, eu vou ter, bom, 2 quintos, y à quinta de 0 a 1, menos 1 sexto, y à sexta de 0 a 1, tranquilo? Menos 1 sétimo, y à sétima de 0 a 1. Show de bola? Então, vamos lá. 2 quintos, que multiplica limite superior menos 0, multiplica 1. Então, é ele mesmo. Menos 1 sexto, que multiplica 1 à sexta menos 0, é 1. Beleza? Menos 1 sétimo, que multiplica 1 à sétima menos 0 à sétima, é 1. Beleza? Então, show de bola. Aqui eu poderia tirar o MMC, eu fazer rapidinho aqui, ó, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. 6 vezes 2 é 12, menos 5 sobre 30, beleza? Menos 1 sétimo. Aí ali vai dar 7 sobre 30, menos 1 sobre 7, beleza? Esse vezes esse vezes esse vezes esse, beleza? 7 vezes 7 é 49, menos 30. 3 vezes 7 é 21, dá 210 aqui. Aqui vai dar 19 sobre 210 unidades de volume. Deixa eu ver, aqui não é divisível por 3, não é por 2, 19 é primo, né? Então, acho que vai dar esse resultado mesmo. Não sei como é que tá no gabarito, beleza? Então, é isso, minha aprovada, meu aprovado. Se você fizer, né, pelo D1, aqui, ó, tem que dar exatamente o mesmo resultado. Show de bola?
Mas o problema maior é de organização. Então, pô, faz esse desenho aqui, ó, à mão, né? Faz no GeoGebra também para você poder confirmar, né? Sabe que como aqui está o cubo e aqui é o quadrado, essa função nesse intervalo demora um pouquinho mais para crescer no sentido horizontal, né? Porque ela é uma f de y. As funções de y, o crescimento delas é em relação a x e não em relação a y, beleza? Então ela demora mais para ganhar distância aqui, ó, do que a y ao quadrado, porque no intervalo entre 0 a 1, né? O y ao cubo é menor do que o y ao quadrado, beleza? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado, até a próxima. Valeu!